Então, o que está acontecendo é que nos últimos dias o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, ele tomou uma série de atitudes e essas atitudes elas vão na linha disso que o Elon Musk falou que o dinheiro vai perder o sentido. Então, por isso... O dinheiro... A troca, o dinheiro... Até o conceito de dinheiro. É mesmo? Né? O conceito, porque qual que é a ideia? Que o dinheiro... Como eu adquiro coisas se não tem dinheiro? Você... Aí tem um crédito de energia, né? Que essa que é a ideia. Você vai substituir por um crédito de energia. Você vai receber um crédito de energia no início do mês e no final do mês você... Energia? Energia mesmo. Energia. Vai ser contabilizado e tal. Porque, na verdade, a ideia da renda básica... o Scott Bessent, né? A ideia da renda básica universal é, na verdade, você não recebe um dinheiro, você recebe um token. Sim. E o token é uma representação da energia. Assim como o Bitcoin, a gente pode dizer que já é uma moeda que, na verdade, é um token de energia. Porque o Bitcoin, em muito sentido, ele está lastreado na proporção da energia que foi gasta para ele ser minerado. Então, o Bitcoin ele já inicia esse conceito da substituição do dinheiro como expressão da escassez da mercadoria para um crédito de energia que está mais relacionado a um cenário de abundância do que um cenário de escassez. Certo. Se você quiser, eu explico melhor depois. Claro, quero sim. Tá. Quer que explique já? Pode, vamos embora. Então, você vai estudar economia, eles vão dizer o quê? Economia é a administração dos recursos escassos. Então, o dinheiro, que é um equivalente geral de valor, né? Ele é aquilo que vai trazer a precificação daquilo que é escasso ou não. Por isso que tem a relação de oferta e procura. Quando você tem um produto que tem muita procura e pouca oferta, ele é caro, né? Tipo água no deserto. Muita procura, pouca oferta. Se você tem areia no deserto, é procura zero e oferta gigante. Então não tem preço nenhum. Qual o preço de areia no deserto? Nada. Qual o preço da água no deserto? Uma fortuna. Por quê? Relação oferta e procura. Certo. Então, quando você tem, inclusive... vai fazer sentido. Eu nunca tinha usado esse exemplo dessa forma, mas eu pensei nisso agora. Se você tem areia demais no deserto, a areia perde o valor, né? Não tem valor. Eu vou vender para quem areia no deserto? Segundo o Elon Musk, o cara vai falar, só pegar aqui embaixo, pô. Para que eu vou comprar de você? É só agachar e pegar. Por que o Elon Musk está falando que o dinheiro vai perder o sentido? Porque assim como tem muita areia no deserto, vai ter muitas mercadorias disponíveis, porque a inteligência artificial e a robótica vão criar um cenário de abundância. Sim. Então, esse cenário de abundância vai fazer com que as coisas fiquem tão de graça que não vai precisar mais do dinheiro. Esse é o conceito. Então, a ideia de que vai ter tudo abundante... É claro que eu tenho um enorme pé atrás com essa tese do Musk. Sabe que me parece isso, Não tô Daniel? defendendo, não. Não, sabe o que me parece? Mais como uma maracutaia isso Quando aí. você vê qualquer filme de ficção científica meio cyberpunk, o Sim. que você vê? Uma tecnologia acessível a todo mundo, aquele low-tech, sabe? Aquelas Basicão. máquinas, tudo feito de sobra de coisa. Então todo mundo tem uma tecnologia muito alta, mas tipo... Isso. Meio rústico. É low life, high tech, né? Os caras Sim. têm uma vida horrível, Sim. tipo favelas verticais, tipo aqueles prédios apinhados, mas você tem o Vou dar um topo exemplo. da inteligência artificial, Sim. da TV, de tudo. Eu creio nisso também. Tem um filme que representa muito bem isso, que é o Jogador Número 1. Sim, cara, Né? exatamente. Os caras moram num favelão, mas eles estão Mas ele tem acesso ao Second Life, né? Tipo, Isso. essa vida virtual onde ele não é nada na vida aqui, ele não tem emprego, Isso. não tem dinheiro. Lá mas ele é um lá ele super-herói. pode ser um super-herói e Exato. pode ganhar alguma coisa lá, né? Com certeza. Então, Vilela, voltando lá, essa ideia do Elon Musk de que o dinheiro não vai fazer mais sentido, por um lado eu entendo o que ele está querendo dizer, mas por outro lado isso é meio enganação. Eu acho Isso que enganação. é papinho assim pra chocar meio somebody. Como que é a história das trocas do ser humano? Sempre teve... Quando não tinha dinheiro, era concha, escambo, sal... né? Isso. Escambo, eu tenho fruta, você tem não sei o quê. Exato. Aí a gente vai achando quantas frutas valem. Pô, esse estudo é legal, porque você vê, eu acho que é na Política do Aristóteles, no livro A Política, né? Ele fala o seguinte, isso é interessante, ele diz assim, se eu fabrico um sapato para eu mesmo usar, isso faz sentido. Mas se eu fabrico vários sapatos para vender,
Isso gera um problema, porque não tem limite quanto sapato eu posso querer fazer para vender, então é tipo assim, eu posso querer entrar numa neura de fazer sapatos infinitos para vender para todo mundo. É claro que uma galera de uma linha mais marxista, tipo os Slavoj Žižek, né, no livro, acho que é no Mais Sublime dos Histéricos, né, que é Freud e Lacan, esse livro é interessante pra caramba, ele retoma um pouco essa ideia do Aristóteles, né, falando, cara, quando você começa a fabricar as coisas sem ser para o uso, mas pela troca, isso pode gerar um problema de você querer fazer trocas infinitas e querer expandir demais o negócio, né? E virar uma coisa meio psicopática, né? Inclusive o Marx lá acho que é num dos prefácios do Capital, ele conta uma história, ele faz uma reflexão muito interessante, porque ele faz a distinção entre o desejo de estômago e o desejo de fantasia. O que é a diferença? Pensando na ideia das trocas e como é que o dinheiro, né, o capital surge. A ideia é o seguinte, desejo de estômago, que em alemão ele chama Bedürfnis, é tipo assim, eu estou com fome. Ah, tá. Então eu estou com fome, eu quero comer. Eu vou fazer o que for possível. O que tiver aí à disposição. Tem uma comida, eu vou comer a comida. Agora o desejo de fantasia, que é o Notwendigkeit, é quando eu quero comer comida japonesa. Eu quero comer comida italiana. É o iFood, né? Hoje eu vou... eu quero comer no restaurante tal. Isso não é uma necessidade fisiológica, isso é uma necessidade na mente. Não é uma fome do estômago, é uma fome de um desejo. Você não precisa daquele nutriente específico para sobreviver. Você está querendo satisfazer um desejo que é mais mental do que o do estômago. Inclusive, antes do Marx vem o Hegel, né? E o Hegel ele começa a falar das coisas que são... ele usa muitos termos em alemão, é difícil até você interpretar o que é. É um cara meio incompreensível, que ele fica inventando um monte de texto. Mas ele fala da Fenomenologia do Espírito, é o nome do livro. Nesse livro ele vai falar sobre como se fosse a diferença entre o natural e o artificial. E ele vai dizer, cara, quando você está com fome, você come, isso é uma necessidade natural. Quando você quer satisfazer esses desejos, aí é uma necessidade artificial. Então, o capitalismo e o mercado vem de Merx, que dá origem a Mercúrio, que é o deus da... isso é interessante, né? Mercúrio é o deus dos comerciantes e dos ladrões. Porque geralmente, cara, aí ó, promoção, pague 5, né? Pague 5, leve 1. Você, não tinha que ser o contrário, não, pague 1, leve 5. Ah lá, a Fenomenologia do Espírito, né? Editora Vozes. Então, ele fala do artificial. O que é artificial? É feito com arte. A arte, né, artificial, feito com algum tipo de arte, né? Arte no sentido original da Grécia, que era técnica, né? Feito com uma técnica. Então é muito interessante porque é por isso que Marx vai falar também sobre o fetichismo da mercadoria. O que é o fetichismo da mercadoria? Fetiche tem a ver com feitiço, né? O fetichismo da mercadoria é quando você olha para uma mercadoria, por exemplo, esse celular, e você esquece do trabalho humano necessário para a produção dele. Você acha que as mercadorias têm vida própria, né? Então Marx ele tenta lembrar que tem um trabalho humano ali que está por trás, e esse trabalho humano tem a mais-valia, que é o que o patrão fica, né, de lucro em cima, mais valor, mais valia, mais trabalho, que é tudo ali de prejuízo que o trabalhador ficaria. Então, assim, o escambo ele foi evoluindo para um tipo de comércio que o cara não está querendo comprar comida porque ele está com fome, mas ele quer a comida italiana do restaurante tal. E aí o restaurante tal vai trabalhar em cima desses desejos para fazer com que o cara deseje aquele tipo de produto que vai satisfazer um desejo que não é do estômago, mas é um desejo artificial, a gente poderia dizer. E aí que entra o marketing, né? Entra a publicidade e tal. Então, a economia toda ela vai sendo gerada então num sistema de desejo, que o cara vai querendo acumular um monte de objetos ou mercadorias, e essas mercadorias ali, elas estão funcionando dentro de uma lógica da escassez. Como que eu valoro alguma coisa? Quanto alguém está disponível a pagar por aquilo, é quanto ela vale?
no Também. capitalismo, é isso? Também. Por exemplo, eu fiz um quadro. Não é só isso, mas eu tenho um isso quadro, também. eu falo, ele vale 2 milhões de reais. Sim. Aí ninguém paga, não vale. Não vale, Se alguém paga 500 mil reais, a partir daquele momento ele vale Ele 500 mil, começa, é isso? isso pode ser uma valuation, né? Igual a gente faz no mercado financeiro. A gente tem uma empresa. Quanto que vale essa empresa aqui? Então. A inteligência limitada. Imagina. Aí Aí um o cara o chega... vai fazer o quê? Ele vai ver a parte de equipamento, Exato. a parte Custo, projeção de... projeção do que eu ele ganho pega por quanto mês. você fatura no ano e vai Mas jogar tem isso o lance da para marca. 10 anos. Quanto essa Tem a marca também ela marca, tem lógico. capilaridade, o quanto ela pode trazer de... É um valor imaterial Mas que eles isso conseguem é um cálculo mensurar. muito complicado. É muito complexo. Geralmente você fecha esse cálculo quando você recebe a proposta. Mas quando você calcula fortunas de trilionários, de bilionários, Sei. você parte desse pressuposto de quanto valeria o que ele tem, mas na verdade ele não tem esse dinheiro? Ou o cara tem que ter esse dinheiro para ser considerado aquele rico daquele jeito? Não, Você às entendeu vezes. a pergunta? Entendi, mas às vezes ele tem um patrimônio que não é líquido, né? Por exemplo, o Elon Musk é bilionário, mas ele não tem. Trilionário, ele não tem um trilhão na mão. Vou pegar todo esse Não, esse ele não dinheiro. tem. Não, isso aí é a valuation das empresas. Então, essa é a minha dúvida. É o valor de mercado. Esse valor de mercado oscila, né? Cada dia. Daqui 2 anos ele pode cair para... Não, amanhã muda, porque você vê que o ranking dos homens mais ricos do mundo fica mudando de hora em hora, se você for contabilizar o valor das ações das empresas, né? Então tem muita coisa que é um valor, esse valor é imaterial e ele não é líquido, né? Você não consegue, não é palpável, né? E até essa ideia desse mundo que a gente está vendo hoje, né, em que com a crise no Oriente Médio, o combustível está sendo mais valorizado, a comida está sendo mais valorizada, né, o fertilizante, a água, o gás natural. A gente está voltando, as terras agricultáveis, principalmente, também está muito valorizado agora. Até vejo que o Bill Gates está fazendo, comprou quase todas as terras agricultáveis dos Estados Unidos. E significa que a gente está saindo desse mercado mais imaterial, das valuations ou evaluações imateriais para o material, para o mais palpável, né? O ouro físico está voltando a ter muito valor, né? O ouro está lá no alto. É porque a galera está entendendo que esse mercado ele virou uma bolha virtual demais. E uma hora isso vai se esvair. Então, a cripto ela surge como uma alternativa nisso, porque a cripto ela está indiretamente, né, ou dependendo pelo menos no conceito, se a gente fala de blockchain, né, as criptomoedas descentralizadas, ela está protegida da perda de valor que surge da impressão de moeda, né, porque o Bitcoin só podem ter 21 milhões de Bitcoins. Então você não consegue, assim como o Banco Central americano imprime dinheiro, você não consegue imprimir Bitcoins, você só consegue minerar. E você só vai minerar, em tese, 21 milhões. Então você não consegue depreciar o valor pela inflação da moeda, pela impressão de moeda. É claro que o preço do Bitcoin oscila, mas ele não está oscilando por causa da impressão desenfreada de moeda, como acontece lá nos Estados Unidos e se celebrizou depois da crise de 2008, do subprime, né, daquele filme A Grande Aposta, né, The Big Short, conta a história lá do Michael Burry e dos outros caras que previram a crise do subprime. Eles chamam de afrouxo monetário, né, ou quantitative easing, que é um apelido meio tosco para imprimir dinheiro adoidado, né? Então, as criptomoedas elas entram em tese como uma proteção de patrimônio, porque as criptomoedas descentralizadas elas não são confiscáveis, rastreáveis em tese, e não são inflacionáveis pela impressão desenfreada de novas unidades monetárias, né? Então a criptomoeda originalmente ela vem com esse conceito. Apesar de que aí tem toda uma polêmica por trás disso, né? Porque se você pega um paper de 1996, né? O white paper do Bitcoin é de 2008 ou 2006, acho que é 2008. Mas aí todo mundo fala, em 2008, Satoshi Sakamoto, que é um cara misterioso que ninguém sabe quem é, fez o white paper do Bitcoin e aí lançou esse conceito do hash blockchain, moeda não inflacionável. Só que, na verdade, você tem um artigo, que é um artigo produzido pela equipe da NSA, que é a National Security Agency, que é a agência de espionagem do Edward Snowden, que ele fazia parte, que é tipo uma CIA, só que mais cibernética. E aí você tem um artigo publicado em 1996 chamado How to Make a Mint, como fazer uma cunhagem de moeda. E ali já tem todo o conceito do Bitcoin.
Eu não sei se você consegue achar, Homer, esse artigo, How to Make a Mint. Mint é M-N-T mesmo. É como fazer uma cunhagem, How to Make a Mint. É interessante porque nesse PDF, Vilela, que é da NSA, lá embaixo você vai ver que entre os autores, lembra que Bitcoin, dizem que o inventor misterioso se chama Satoshi Nakamoto. Lá embaixo você vai ver que um dos autores desse artigo se chama Satoshi Sakamoto. Então. Que é o cara que existe. É por isso. Você muda só a letrinha. Em vez de ser Satoshi, é Natoshi. Ah, tá. Em vez de ser Sakamoto, é Nakamoto. Aí é claro que a galera vai dizer que esse é o Satoshi Nakamoto original, né? Então, assim, apesar... eu tô falando isso porque as criptomoedas... Eu gosto muito do conceito, eu tenho Bitcoin pra caramba. Pra caramba não, né? Eu gosto pra caramba, né? Não tenho muito, não. Mas queria ter mais, né? Porque demorei a entrar no jogo. Por esse receio de saber que provavelmente veio da NSA e é um sistema de espionagem. Então, o Bitcoin ele se vende muito como esse negócio totalmente libertário, mas como as transações do Bitcoin devido ao blockchain são completamente rastreáveis no sentido de que não podem ser apagadas, você pode até ter um anonimato de quem fez a transação, mas a transação em si você não consegue apagar porque o blockchain, a tecnologia se propõe a isso. Então seria, se esse conceito for usado para o mal, ele traz ali todo o embasamento que um tirano precisa para ter o controle total da sociedade, para monitorar o que está todo mundo fazendo. E eu acho que é para esse lugar que a gente está indo, né? Exato.